Dando continuidade à história, Castelos de Areia, escrito por Américo Simões. Todo amor é sagrado. Durante a Copa do Mundo. Com a chegada da 19ª Copa do Mundo, Hugo e Gabriel tiveram novamente de ficar longe um do outro. Só que desta vez por um mês. Desde que se conheceram, essa seria a primeira vez em que ambos ficariam distantes por tanto tempo. Antes de partir para a África do Sul, Hugo falou: "Desejo-me sorte." "Sim," afirmou Gabriel, já sentindo saudades. "Toda a sorte do mundo." E os dois se abraçaram fortemente. De 11 de junho até 11 de julho de 2010, o mundo todo estaria focado no maior e mais popular campeonato de esportes do mundo. Com muito empenho, a seleção dos Estados Unidos conseguiu chegar às oitavas de final. Durante os 3 jogos em que saiu vencedora, Hugo Martini foi o grande destaque. Poderia-se dizer que o mundo também estava atento a ele. Era ainda muito cedo quando Brian Myers, treinador da seleção americana, bateu à porta do quarto de hotel em que Hugo estava hospedado, fazendo o rapaz saltar da cama, pensando ser alarme de incêndio. Ao ver o homem bem diante do seu nariz, Hugo não acreditou. "Brian, o que houve?" Hugo abriu um bocejo e se espreguiçou. "O que houve?" Desenhou o treinador, olhando furioso para ele. "Você ainda não soube?" "Pelo visto, não. Fotos suas estão bombando na internet, Hugo. De você beijando outro cara na boca." "Fotos?" Hugo realmente não fazia ideia do que o treinador estava falando. "Acho melhor você ver com seus próprios olhos." E pelo seu tablet, Brian Myers lhe mostrou. Eram fotos do dia em que ele e Gabriel haviam parado na praia deserta na Califórnia e ficado muito à vontade um com o outro. Aquilo se tornou notícia no mundo todo. As manchetes diziam: Hugo Martini, um dos maiores jogadores dos últimos tempos, é flagrado em praia na Califórnia ao lado do seu suposto namorado. Hugo Martini, o jogador sensação do momento, é pego aos beijos com um cara. Hugo Martini é gay. A mídia estava atrás dele para obter maiores informações sobre o escândalo sensação do momento. Brian Myers voltou a falar furioso. "Como é que você foi capaz de fazer uma coisa dessas conosco, Hugo? O que deu em você nesse dia para sair por aí às claras beijando um cara na boca para qualquer um ver? Só podia estar chapado, é isso? Chapado ou bêbado?" Hugo gelou. "Você está apavorado, não está? Pois é para ficar mesmo. Confesso que ainda custa-me acreditar que você e o Gabriel, 2 homens másculos, foram capazes de fazer uma nojeira dessas. Isso só pode ser uma brincadeira e de muito mau gosto." "Não tem outra explicação. Diga para mim, Hugo. Vocês sabiam que seriam fotografados e por isso fizeram o que fizeram, não é mesmo? Só para causar, como dizem os jovens atualmente." O atleta mordeu os lábios. "Diga-me, Hugo, por que não sei como vou explicar isso para o meu filho e para os amigos dele, que o têm como um ídolo?" Hugo finalmente falou em sua defesa. "Você lhes dirá a verdade, Brian." "E qual é a verdade, Hugo?" "Que Hugo Martini estava mesmo beijando um cara numa praia deserta da Califórnia, porque Hugo Martini é gay. Se preferir, pode se referir a mim como um viado, um bicha, um pederasta, qualquer um desses nomes." "Endoidou, né, Hugo? Perdeu de vez a noção do ridículo. Se você se assumir como gay perante o mundo, vai destruir a sua carreira no futebol, mesmo eu sendo um dos melhores jogadores da atualidade." "Mesmo assim, heterossexuais não aceitam os gays.
ainda mais tomando parte de um esporte que é considerado o suprassumo da masculinidade. Por isso, ouça o meu conselho para o seu próprio bem. Alegue perante a mídia que você e o Gabriel fizeram o que fizeram porque estavam bêbados e queriam tirar uma de paparazzi intrometido. Nesse momento, Brian, a minha maior preocupação é com Gabriel. Ele foi tão exposto quanto eu nisso tudo. E a família dele não aceita a homossexualidade em hipótese alguma, especialmente o pai dele. Sem mais, Hugo passou a mão no celular e ligou para o namorado nos Estados Unidos. Gabriel? Disse ele assim que o moço atendeu a chamada. Você já sabe? Sim, um amigo meu acabou de me ligar contando. A culpa foi minha, toda minha. Eu jamais deveria ter ficado tão à vontade com você naquele lugar. O que está feito, Hugo. Você está chateado comigo, não está? Nada disso aconteceu porque você quis. Eu sei, mas e a sua família já sabe? Conversou com algum deles? Ainda não, mas certamente saberão. As fotos estão sendo notícia em todos os meios de comunicação. Mas nós vamos enfrentar tudo isso juntos, Hugo. Não se preocupe. Acho melhor eu não assumir nada por enquanto, Gabriel, até que você fale com seu pai a respeito. Vou dizer por enquanto que não tenho nada a declarar. Assim ganhamos tempo. Você é quem sabe. Mas eu lhe digo uma coisa, Hugo, com toda sinceridade. Já estou cansado de ter que esconder os meus sentimentos dos outros. O que aconteceu talvez seja a forma ideal para me libertar dessa prisão em que eu vivo. E para encerrar a ligação, Hugo disse: que Deus nos proteja. Amém. Completou Gabriel como um bom cristão. A seguir, Hugo voltou a encarar Brian Myers, que se mantinha desacorçoado com tudo aquilo. O mesmo conselho que recebera de Brian foi dado pelo diretor do time, do qual Hugo fazia parte. Era para ele dizer que estava bêbado ou até mesmo chapado quando aquelas fotos foram tiradas. O diretor era tão homofóbico quanto o treinador. Sua preocupação naquele instante não era com os sentimentos de Hugo em relação a tudo aquilo, e sim com a imagem do seu time e o dinheiro que poderia perder com o escândalo. Você me entendeu, Hugo? Entendeu? Perguntou o homem aos berros, cuspindo saliva de ódio sobre a sua face. O rapaz achou melhor, por ora, aceitar a sua sugestão. Assim daria tempo para Gabriel se posicionar perante a sua família. Por isso foi dito para a mídia que Hugo só fizera aquilo com seu amigo em praia deserta na Califórnia porque estava bêbado e, ao notar a presença de um fotógrafo, quis provocá-lo. Se a desculpa convenceu ou não o mundo, isso só o tempo revelaria. No mais, quando abordado sobre o tema, Hugo afirmou não ter mais nada a declarar sobre o episódio. Certamente que isso prejudicou sua performance durante os jogos finais da Copa, o que não poderia ter acontecido, ainda mais estando a seleção nas oitavas de finais. Christopher voltava para casa do supermercado quando encontrou a esposa concentrada na tela do computador. O que foi? Estranhou ele o interesse com que ela dispensava a internet. O Hugo, o seu amigo, respondeu Vanessa, ainda abobada com o que havia descoberto. Ex-amigo. Corrigiu Christopher enquanto colocava as compras que fizera sobre a mesa da cozinha. Sim, eu sei, confirmou ela, ainda em choque. O que tem ele? Indagou Christopher, estranhando ainda mais o jeito da esposa. Se eu lhe disser, você não vai me acreditar. É melhor ver com seus próprios olhos. Ela saiu da frente da tela para que o marido pudesse ver as fotos de Hugo em momentos íntimos com Gabriel. Aquilo deixou Christopher temporariamente sem ação. Hugo é gay, murmurou Vanessa, ainda custando-lhe acreditar. Eu jamais poderia adivinhar.
Você nunca suspeitou? Christopher ficou tão chocado com o que viu que levou tempo para ouvir a pergunta da esposa. O quê? O que foi que você disse? Eu perguntei a você se nunca suspeitou que o Hugo fosse gay. Eu? Nunca. A irritação dele tornou-se notável. Calma, foi só uma pergunta. O marido estava visivelmente transtornado. Você deve estar tão chocado quanto eu e o resto do mundo, não é mesmo, Christopher? Ao mesmo tempo, deve estar se sentindo menos frustrado. Menos frustrado? Ora, mas por quê? Porque o cara que conquistou tudo o que você tanto queria e podia não é tão perfeito, entre aspas, como você e o mundo pensava ser. Christopher nada respondeu, apenas voltou a olhar com aflição para as manchetes no topo da página da internet. Coitado, continuou Vanessa verdadeiramente preocupada com Hugo. Se ele realmente se assumir gay, a carreira dele como jogador de futebol acaba. Você acha? É lógico, os homens não toleram os gays, ainda mais no esporte, que é um símbolo de machismo no mundo todo. Hugo será certamente dispensado do time que o contratou. Christopher ficou mais uma vez pensativo e Vanessa concluiu. A direção do time que ele faz parte alegou que ele estava embriagado no dia em que essas fotos foram tiradas. Ele próprio se recusa a falar mais sobre o assunto, também porque precisa de concentração para o final da Copa. Sim, certamente, concordou Christopher pensativo. Mas o Hugo não vai se assumir gay, nunca. Vanessa prontamente respondeu. No caso dele, é o mais sensato a se fazer. Ou melhor, no caso de muitos, você sabia que há países que punem a homossexualidade com pena de morte? Christopher se arrepiou. Existe sim, enfatizou Vanessa indignada. A meu ver, isso é o mesmo que querer matar pessoas que nascem com deficiência física ou intelectual, porque são diferentes dos demais. Pelo visto, o mundo padece mesmo por falta de tolerância. Padece e padecerá, pudera. Se já é difícil para muitos aceitar suas próprias diferenças, imagine aceitar as dos outros. Christopher gostou do que ouviu e Vanessa lhe fez um carinho. Você ficou mexido com a notícia, hein? Não é para menos. Acho que o país inteiro está sob o mesmo efeito que o seu. Ela o beijou na nuca e completou. Esse deve estar sendo o pior momento na vida do Hugo. Não deve estar sendo nada fácil para ele, coitado. Tenho pena, sabe? Muita pena. Ainda mais se o namorado dele tiver uma família homofóbica. Nesse interim, Gabriel chegava à casa dos seus pais para falar sobre o escândalo. Entrou namorada sem se fazer anunciar, pisando leve como um gato. Ao ver o filho, o Sr. Calloway ficou alarmado. Perdeu a fala temporariamente enquanto seus olhos avermelharam-se de desespero e vergonha. Você, murmurou ele enojado. Você e aquele jogador? Eu não entendo o que está acontecendo com a humanidade, juro que não. Um jogador de futebol fazendo indecências com outro homem? Onde vocês estavam com a cabeça? Que bebida ou droga foi essa que vocês tomaram? Gabriel muito calmamente respondeu. Não houve nenhuma bebida ou droga, papai. Eu e o Hugo estávamos lúcidos, extremamente lúcidos, como sempre. Então, por que fizeram aquilo? A pergunta soou alta e furiosa. O silêncio do filho lhe respondeu mais do que 1000 palavras. O choque do Sr. Calloway era tremendo. Por mais que tentasse, não conseguia encontrar palavras para descrever a sua indignação. Por fim, com muito custo, disse: Foi aquele maldito curso de psicologia que perverteu a sua cabeça, Gabriel. Não é à toa que eu sempre fui contra você cursar aquela maldita faculdade.
A resposta do filho demorou para ser dita, mas quando o fez, causou grande impacto. Não foi a faculdade, papai. Eu nasci gay. Ninguém se torna um, tampouco é questão de escolha. As pessoas já nascem gays. Isso não, porque você nasceu de mim, que eu sou macho, como foi meu pai, e o pai dele e todos os homens que honraram o nome da nossa família. Está bem, essa é sua opinião. Vou respeitá-la, como sempre fiz. Uma breve pausa, e o pai voltou a olhar para o filho que se mantinha calado, aguardando talvez por uma trégua. Agora me diz, Gabriel, olhando bem nos meus olhos, se você não sente vergonha de si mesmo por fazer o que faz, por se portar como se porta. Não, papai. Vergonha mesmo eu sinto por não ser realmente quem eu sou na alma. Na alma. O homem desdenhou a sua resposta. Alma do inferno, não é? Porque só quem tem pacto com o demônio é capaz de ser essa pouca vergonha. O homem bufou e mais uma vez usou a sua intolerância para ferir o seu filho. Você é uma decepção para mim, Gabriel. Uma decepção em todos os sentidos. Eu tenho horror à sua pessoa e vergonha de mim por ter posto no mundo uma aberração como você. Ainda assim, papai, eu sou o seu filho e, infelizmente... Foi então que o Sr. Calloway se lembrou de algo que o deixou ainda mais revoltado. Se você é mesmo essa aberração da natureza, como é que pôde ter me doado sangue quando eu precisei? A pergunta saiu num berro. Doei porque o senhor estava necessitando de uma transfusão. O hospital estava sem o seu tipo sanguíneo, portanto, eu me prontifiquei a... Há uma lei nesse país que proíbe gente da sua espécie de doar sangue. Mas o seu sangue é o mesmo que o seu, papai? Não, é o sangue de um pederasta. E todo pederasta é um aidético. Eu tenho nojo só de pensar que o senhor precisava da transfusão. Poderia morrer sem ela. Antes eu tivesse morrido, assim não estaria passando por essa vergonha, tampouco pelo que você pôde ter me transmitido pela transfusão. Papai, vou denunciá-lo às autoridades por ter mentido na hora de responder o questionário de doação de sangue. Você será processado e arcará com as consequências pelo que me fez. Gabriel tentou mais uma vez defender-se. Enquanto eu me encaixava nos padrões de comportamento que o Senhor elege como certo para se viver, eu era amado pelo Senhor. Bastou eu não me encaixar em uma de suas duas categorias apenas, e o amor que o Senhor tinha por mim, pelo menos dizia ter, morreu. Incrível isso, não? Você me entendeu, Hugo? Entendeu? Perguntou o homem aos berros, cuspindo saliva de ódio sobre a sua face. O rapaz achou melhor, por ora, aceitar a sua sugestão. Assim daria tempo para Gabriel se posicionar perante a sua família. Por isso foi dito para a mídia que Hugo só fizera aquilo com seu amigo em praia deserta na Califórnia porque estava bêbado e, ao notar a presença de um fotógrafo, quis provocá-lo. Se a desculpa convenceu ou não o mundo, isso só o tempo revelaria. No mais, quando abordado sobre o tema, Hugo afirmou não ter mais nada a declarar sobre o episódio. Certamente que isso prejudicou sua performance durante os jogos finais da Copa, o que não poderia ter acontecido, ainda mais estando a seleção nas oitavas de finais. Christopher voltava para casa do supermercado quando encontrou a esposa concentrada na tela do computador. O que foi? Estranhou ele o interesse com que ela dispensava a internet. O Hugo, o seu amigo, respondeu Vanessa, ainda abobada com o que havia descoberto. Ex-amigo. Corrigiu Christopher enquanto colocava as compras que fizera sobre a mesa da cozinha. Sim, eu sei, confirmou ela, ainda em choque.
O que tem ele? Indagou Christopher, estranhando ainda mais o jeito da esposa. Se eu lhe disser, você não vai me acreditar. É melhor ver com seus próprios olhos. Ela saiu da frente da tela para que o marido pudesse ver as fotos de Hugo em momentos íntimos com Gabriel. Aquilo deixou Christopher temporariamente sem ação. Hugo é gay, murmurou Vanessa, ainda custando-lhe acreditar. Eu jamais poderia adivinhar. Você nunca suspeitou? Christopher ficou tão chocado com o que viu que levou tempo para ouvir a pergunta da esposa. O quê? O que foi que você disse? Eu perguntei a você se nunca suspeitou que o Hugo fosse gay. Eu? Nunca. A irritação dele tornou-se notável. Calma, foi só uma pergunta. O marido estava visivelmente transtornado. Você deve estar tão chocado quanto eu e o resto do mundo, não é mesmo, Christopher? Ao mesmo tempo, deve estar se sentindo menos frustrado. Menos frustrado? Ora, mas por quê? Porque o cara que conquistou tudo o que você tanto queria e podia não é tão perfeito, entre aspas, como você e o mundo pensava ser. Christopher nada respondeu, apenas voltou a olhar com aflição para as manchetes no topo da página da internet. Coitado, continuou Vanessa, verdadeiramente preocupada com Hugo. Se ele realmente se assumir gay, a carreira dele como jogador de futebol acaba. Você acha? É lógico, os homens não toleram os gays, ainda mais no esporte, que é um símbolo de machismo no mundo todo. Hugo será certamente dispensado do time que o contratou. Christopher ficou mais uma vez pensativo e Vanessa concluiu. A direção do time que ele faz parte alegou que ele estava embriagado no dia em que essas fotos foram tiradas. Ele próprio se recusa a falar mais sobre o assunto, também porque precisa de concentração para o final da Copa. Sim, certamente, concordou Christopher pensativo. Mas o Hugo não vai se assumir gay, nunca. Vanessa prontamente respondeu. No caso dele, é o mais sensato a se fazer. Ou melhor, no caso de muitos, você sabia que há países que punem a homossexualidade com pena de morte? Christopher se arrepiou. Existe sim, enfatizou Vanessa indignada. A meu ver, isso é o mesmo que querer matar pessoas que nascem com deficiência física ou intelectual, porque são diferentes dos demais. Pelo visto, o mundo padece mesmo por falta de tolerância. Padece e padecerá, pudera. Se já é difícil para muitos aceitar suas próprias diferenças, imagine aceitar as dos outros. Christopher gostou do que ouviu e Vanessa lhe fez um carinho. Você ficou mexido com a notícia, hein? Não é para menos. Acho que o país inteiro está sob o mesmo efeito que o seu. Ela o beijou na nuca e completou. Esse deve estar sendo o pior momento na vida do Hugo. Não deve estar sendo nada fácil para ele, coitado. Tenho pena, sabe? Muita pena. Ainda mais se o namorado dele tiver uma família homofóbica. Nesse interim, Gabriel chegava à casa dos seus pais para falar sobre o escândalo. Entrou namorada sem se fazer anunciar, pisando leve como um gato. Ao ver o filho, o Sr. Calloway ficou alarmado. Perdeu a fala temporariamente enquanto seus olhos avermelharam-se de desespero e vergonha. Você, murmurou ele enojado. Você e aquele jogador? Eu não entendo o que está acontecendo com a humanidade, juro que não. Um jogador de futebol fazendo indecências com outro homem? Onde vocês estavam com a cabeça? Que bebida ou droga foi essa que vocês tomaram? Gabriel muito calmamente respondeu. Não houve nenhuma bebida ou droga, papai. Eu e o Hugo estávamos lúcidos, extremamente lúcidos, como sempre. Então, por que fizeram aquilo?
A pergunta soou alta e furiosa. O silêncio do filho lhe respondeu mais do que 1000 palavras. O choque do Sr. Calloway era tremendo. Por mais que tentasse, não conseguia encontrar palavras para descrever a sua indignação. Por fim, com muito custo, disse: Foi aquele maldito curso de psicologia que perverteu a sua cabeça, Gabriel. Não é à toa que eu sempre fui contra você cursar aquela maldita faculdade. A resposta do filho demorou para ser dita, mas quando o fez, causou grande impacto. Não foi a faculdade, papai. Eu nasci gay. Ninguém se torna um, tampouco é questão de escolha. As pessoas já nascem gays. Isso não, porque você nasceu de mim, que eu sou macho, como foi meu pai, e o pai dele e todos os homens que honraram o nome da nossa família. Está bem, essa é sua opinião. Vou respeitá-la, como sempre fiz. Uma breve pausa, e o pai voltou a olhar para o filho que se mantinha calado, aguardando talvez por uma trégua. Agora me diz, Gabriel, olhando bem nos meus olhos, se você não sente vergonha de si mesmo por fazer o que faz, por se portar como se porta. Não, papai. Vergonha mesmo eu sinto por não ser realmente quem eu sou na alma. Na alma. O homem desdenhou a sua resposta. Alma do inferno, não é? Porque só quem tem pacto com o demônio é capaz de ser essa pouca vergonha. O homem bufou e mais uma vez usou a sua intolerância para ferir o seu filho. Você é uma decepção para mim, Gabriel. Uma decepção em todos os sentidos. Eu tenho horror à sua pessoa e vergonha de mim por ter posto no mundo uma aberração como você. Ainda assim, papai, eu sou o seu filho e, infelizmente... Foi então que o Sr. Calloway se lembrou de algo que o deixou ainda mais revoltado. Se você é mesmo essa aberração da natureza, como é que pôde ter me doado sangue quando eu precisei? A pergunta saiu num berro. Doei porque o senhor estava necessitando de uma transfusão. O hospital estava sem o seu tipo sanguíneo, portanto, eu me prontifiquei a... Há uma lei nesse país que proíbe gente da sua espécie de doar sangue. Mas o seu sangue é o mesmo que o seu, papai? Não, é o sangue de um pederasta. E todo pederasta é um aidético. Eu tenho nojo só de pensar que o senhor precisava da transfusão. Poderia morrer sem ela. Antes eu tivesse morrido, assim não estaria passando por essa vergonha, tampouco pelo que você pôde ter me transmitido pela transfusão. Papai, vou denunciá-lo às autoridades por ter mentido na hora de responder o questionário de doação de sangue. Você será processado e arcará com as consequências pelo que me fez. Gabriel tentou mais uma vez defender-se. Enquanto eu me encaixava nos padrões de comportamento que o Senhor elege como certo para se viver, eu era amado pelo Senhor. Bastou eu não me encaixar em uma de suas 2 categorias apenas, e o amor que o Senhor tinha por mim, pelo menos dizia ter, morreu. Incrível isso, não? Chega! Gritou o Sr. Calloway, à beira de uma síncope. Fora da minha casa! Seu berro chamou a atenção da esposa, que imediatamente correu para o escritório da casa. Ao ver o marido e o filho mais velho, a senhora Calloway perdeu o rumo. Gabriel, ela tentou dizer. É melhor eu ir embora, mamãe, respondeu o moço, contendo-se para não desmoronar em lágrimas. O berro do Sr. Calloway voltou a assustar os dois. A culpa é sua, mulher. Você mimou demais esse... Se não tivesse, hoje ele seria um homem de verdade, macho como eu, como o Arthur. A esposa tentou se defender. Eu criei meus filhos do mesmo jeito. Mentira! Tornou a berrar o homem.
O Gabriel foi sempre muito mais paparicado por você. Arthur chegou a seguir. Ao ver o pai naquele estado, correu até ele e procurou acalmá-lo. Depois virou-se como um raio para Gabriel e o arrastou para fora do escritório. Empunhando o dedo no seu nariz, fez-se claro e certeiro. Se o meu pai morrer por sua causa, eu acabo com você, seu bicha de merda, viado dos infernos. Gabriel achou melhor não dizer nada. Qualquer palavra da sua parte seria o mesmo que jogar pérola aos porcos. Por isso afastou-se e partiu da casa, estugando os passos e deixando lágrimas correrem ao vento. Durante o voo de volta para os Estados Unidos, Hugo não conseguia pensar noutra coisa, senão na necessidade de chegar até Gabriel o quanto antes e com ele tentar apaziguar o caos que se tornara sua vida diante de tudo aquilo. Havia inúmeros fotógrafos e repórteres aguardando pela sua chegada no aeroporto, tanto que Hugo precisou ser escoltado até o carro, que o levou direto para o prédio onde Gabriel morava. Ao revê-lo, os dois se abraçaram forte e calorosamente. Como foi com seu pai? Quis saber Hugo imediatamente. Péssimo. Ele não me perdoa, nunca me perdoará. Eu já previa isso. Não é nenhuma novidade para mim. E agora, Gabriel? E agora, Hugo? Eu tenho duas escolhas: chorar sobre o leite derramado ou arregaçar as mangas e prosseguir. É assim que se fala, Gabriel. E novamente um deu força para o outro. Suas verdades o tempo não apaga. A manhã seguinte surgiu com um sol esplendoroso, que parecia ter o poder de acender algo de bom dentro das pessoas, fazendo-as brilhar tão intensamente quanto o astro-rei. Hugo sentou-se no braço do sofá, enquanto bebia uma xícara de leite quente e encorpado com achocolatado. Sentia-se mais revitalizado. Ao ver Gabriel, um novo sorriso despontou em sua face. Bom dia, bom dia. E aí, quais os planos para hoje? Eu estava aqui pensando. E, já que você se assumiu para sua família, se não se importar, eu gostaria de reunir a imprensa para uma coletiva, onde eu vou assumir, para todo mundo ouvir, o que realmente sou na alma. Vou dizer também o que se passa entre nós. O que você acha? Devo fazer isso? Claro que sim, Hugo. Se isso fará se sentir melhor, faça. Por mim, tudo bem. Como você mesmo disse, a minha família já sabe. Não tenho mais nada a esconder. E assim foi feito. A imprensa se reuniu em peso para ouvir o que Hugo Martini tinha para dizer sobre as fotos tiradas em momentos tão íntimos com Gabriel. Reuni vocês aqui para finalmente falar a respeito daquelas fotos que causaram tanto buchincho pelo mundo todo. Vocês querem saber de uma coisa? Foi bom que elas tenham vindo à tona, porque elas me forçam agora a revelar quem sou de verdade. Eu já estava cansado de esconder quem sou, o que sinto e quem amo por causa de alguns hipócritas que acham que detêm o poder de determinar quem ou o que deve ser amado nesse planeta. Agora, pelo menos, eu posso ser eu mesmo. Não preciso mais me esconder quem sou, nem quem eu amo. Gabriel é de fato meu namorado. Hugo foi além. Ninguém vai tirar de mim a minha essência, porque se eu permitir que o façam, já não serei mais eu mesmo. Podem me matar, jogar minha carniça aos urubus e eu ainda serei um cara que ama outro cara e ponto final. Fotos e mais fotos foram tiradas e 1000 perguntas foram feitas a seguir.
Em questão de segundos, as revelações de Hugo Martini eram manchetes em todos os meios de comunicação do planeta. Assim que a direção do time americano em que Hugo jogava soube de sua coletiva, reuniu-se no escritório central. Aquele tolo imbecil, explodiu o presidente do time. Assumiu-se gay diante da imprensa. Perdeu totalmente a noção da realidade e do perigo. Ele não só destruiu sua carreira, como também a sua vida. Se quer ser viado, que seja. Às escondidas, é o que eu sempre digo. Para que escancarar para o mundo? Para quê? Enquanto a notícia corria solta pela internet, destacando-se nos principais jornais televisivos do mundo inteiro, a revolta por parte de muitos fãs do futebol crescia desenfreadamente. Um jogador gay era inaceitável pela maioria. Estar bêbado ou drogado, tudo bem. Isso era perdoável por todos, mas ser gay, não. Até mesmo se Hugo tivesse batido numa mulher, ele teria sido visto de forma mais branda do que se assumindo quem realmente era na alma. Ao ser convidado para dar uma entrevista num dos programas mais respeitados da televisão americana, Hugo aceitou o convite porque não queria mais calar dentro de si o que realmente ia fundo no seu coração. Encarando o entrevistador, Hugo respondeu abertamente à sua primeira pergunta. Todos me conhecem por eu ter me tornado um jogador de futebol de sucesso e por eu ter ganhado tanta fama como jogador. Tornou-se cada vez mais difícil para mim lidar com a minha homossexualidade. Sempre temi decepcionar os meus fãs, se soubessem que eu era gay, ou desmoralizar o futebol pelo mesmo motivo. Levou tempo, muito tempo, para eu aprender que, se alguém admira realmente outra pessoa, admira-o por inteira, não pela metade. Tampouco deixa de significar o que sempre significou para ela, pelo simples fato de ela amar pessoas do mesmo sexo. Somente hoje, nos meus 25 anos de idade, é que eu tive coragem de encarar o mundo e dizer, sim, eu sou gay. E tenho muito orgulho disso. Ser gay não me faz uma pessoa tóxica para a sociedade ou para o planeta. O que intoxica a sociedade é o preconceito, o racismo, a intolerância, a corrupção, a falta de caráter e respeito pelo próximo, incluindo os animais e a própria natureza. Eu só tenho amor para dar. Inclusive, eu faço amor, não faço guerra. Era um desabafo emocionado. Como reagiu a sua família ao saber que você é gay? Perguntou o entrevistador a seguir. Perdi os meus pais muito cedo, por volta dos meus 4, 5 anos de idade. Os meus avós maternos então se tornaram meus pais substitutos e me ensinaram que na vida nada importa mais do que ter caráter, respeito pelo próximo e honestidade. Posso dizer que sou um cara sortudo porque os meus avós me amaram e se dedicaram a fazer de mim um sujeito que fosse motivo de orgulho para todos. A pergunta seguinte do entrevistador obrigou Hugo a mentir para proteger terceiros. Esse foi o seu primeiro relacionamento homoafetivo? Foi. Quando foi que você se percebeu atraído por outro homem? E a pergunta o fez novamente se lembrar de Christopher. Dizer a verdade exporia a vida dele totalmente, algo que não poderia fazer, pois Christopher não lhe dera esse direito. Por isso, Hugo se viu obrigado a mentir novamente para proteger o amigo de um escândalo que ele certamente jamais perdoaria. Diante da entrevista, transmitida ao vivo para os 4 cantos do planeta, por meio da TV a cabo, Christopher se mantinha tenso e apreensivo. O receio de que Hugo contasse a todos a respeito dos dois no passado chegava a latejar em suas têmporas.
Que coragem a do Hugo, hein? Admirou-se Vanessa diante do que assistia. Tem que ser muito homem para se assumir gay, assim, diante do mundo todo, porque esse programa é visto por milhares e milhares de pessoas em quase todos os cantos do planeta. E voltando-se para o marido, ela perguntou sem maldade alguma: Christopher, se você fosse gay, teria coragem de... Cala essa boca, Vanessa! Enfureceu-se o rapaz, saltando da poltrona como um corcel irritado. Foi só uma pergunta, Christopher. Se eu fosse lésbica, não sei se teria coragem de me assumir perante todos. Deve estar sendo um baque tanto para os fãs. Imagine só, Hugo, exemplo de masculinidade e virilidade, símbolo sexual de mulheres e mais mulheres. É gay. Tem gente agora que deve estar amaldiçoando-o por isso. Christopher continuava olhando fixo para a TV, para a imagem de Hugo, mais maduro, mais corajoso e mais bonito do que fora na adolescência. Sônia Mendonça também ficara tensa durante a entrevista em que Hugo se assumira gay perante a mídia. David, percebendo seu estado, perguntou-lhe: O fato de Hugo Martini ser agora um gay declarado deixou a senhora preocupada, não foi, dona Sônia? Porque podem vir a pensar mal do seu filho, por ele ter sido amigo dele por tanto tempo, não é mesmo? Sim, David. Isso me deixou realmente preocupada. Mas o seu filho é casado e tem filho, por isso ninguém vai pensar mal dele. Se bem que ser casado e ter filhos não quer dizer nada. Há tantos gays por aí vivendo nas mesmas condições. Você está insinuando por acaso que o meu filho seja? Não, senhora. Eu estou apenas comentando um fato. E o adolescente voltou a estranhar a inquietação exagerada de Sônia em relação àquilo tudo. A cidade de Mona Valley permanecia em choque com a notícia sobre Hugo. Os conservadores, e nesse caso a maioria dos habitantes do município, já não sabiam mais dizer se sentiam orgulho ou não de Hugo Martini, por ele ter crescido e ali se tornado uma celebridade mundial. O inigualável John. No dia seguinte à entrevista, Hugo foi informado pelo interfone que John Peters estava no saguão do flat em que ele morava, querendo muito falar com ele. John deveria estar fulo da vida com ele, por ter sido seu amigo durante um bom tempo enquanto ele, Hugo, era um gay enrustido. Deveria estar com medo também do que poderia vir a pensar dos dois nessa ocasião. John poderia até agredi-lo por isso. O melhor se fazer naquele caso era inventar uma desculpa para não atendê-lo. Nem bem pensou naquilo, bateram à porta do seu flat. Seria John? Tê-lo-iam deixado subir mesmo sem a sua permissão? Sendo John também uma celebridade do esporte, com certeza não se importariam em consentir. Com toda a coragem de que dispunha, Hugo abriu a porta do quarto e enfrentou o que tinha que ser. Era John de fato. Olhava para ele seriamente, contorcendo os lábios num sorrisinho malicioso. Olá, John, disse Hugo, ainda que temeroso do pior. Hugo. Está com medo de mim, Hugo? Bem, confesso que sim. Cara, desde quando você é? Desde sempre, John. Quer dizer então que você é mesmo viado, é isso? É. Viado mesmo? Aham. Bichona, gay, pederasta? Como você queira chamar, John. Não tem mesmo jeito de deixar de ser? Acho que não. Já tentei, eu juro. Pô, com tanta coisa para você ser, Hugo, tinha que ser justamente viado. O que mais eu poderia ser, John? Homem, pô, simplesmente homem.
É, mas se é questão de opção, por que não optou por ser macho, Hugo? Aí é que está, John. Não é questão de opção. Se fosse, é verdade. Se fosse diante de tanto preconceito, ninguém escolheria ser viado. Pois é. Com tanta mulher linda espalhada pelo mundo, como é que um sujeito vai se interessar por outro homem? Eu não consigo entender. Hugo fez uma careta e John completou. Acontece que eu gosto de você, Hugo. Não para levá-lo para a cama, pelo amor de Deus, isso não. Mas como amigo, como ser humano. Por isso e por tudo mais que você representa para o esporte que eu tanto amo. Eu o aceito do jeito que você é, desde que você não dê em cima de mim ou fique me espiando discretamente quando estivermos no mesmo vestiário. Pode deixar. Promete mesmo? Prometo. Mesmo estando embriagado? Aham. Vai me respeitar? Juro, por tudo que há de mais sagrado. É mesmo? Sim. Sei. Olhando de soslaio para o amigo, engrossando a voz, John se perguntou: Mas se eu fosse gay, você daria em cima de mim? Hugo, rindo, respondeu, negando com a cabeça: Acho que nem assim, John. Como não? Eu mesmo daria em cima de mim se eu fosse bicha? Acho-me gostoso pra caramba. Ambos deram uma gargalhada. Breve pausa e John admitiu: As pessoas vão me chamar de viado por eu continuar sendo seu amigo, sabia? Poderão chamá-lo também de bichona, bichola, pederasta, boiola. Eu sei, Hugo, mas você é meu amigo, um dos meus melhores amigos. E, cara, uma coisa eu posso dizer sem sombra de dúvida: poucos têm uma alma tão boa quanto a sua. Obrigado. Espiando o interior do flat por sobre o ombro do amigo, John quis saber: Você está sozinho? Onde está o dito cujo? Enfrentando a família dele mais uma vez. Não o aceitam? Não. Que barra! Se é. Só então Hugo se tocou de algo muito importante. Agora me diga, John, o que você está fazendo na América? Ah, sim, de férias. Depois da Copa, férias, meu caro. Que tal se a gente for tomar uma agora? Deve ter algum bar aqui perto, não? Tem sim, um bom do outro lado da rua. Então venha. Em meia bebedeira, John voltou a falar sobre os gays. Mas, Hugo, é totalmente verdade o que você falou? Não é mesmo uma questão de escolha? Lembro-me de quando eu era garota e conheci um priminho que veio de longe passar o Natal com a gente. O menino era muito efeminado. Todos percebiam, mas ninguém tinha coragem de dizer. Eu olhava para ele e dizia, para mim mesmo: Olha só falta pôr um vestidinho. Com um lacinho, então fica perfeito, uma boneca total. Hugo não aguentou e riu, acompanhado da gargalhada escrachada e escancarada de John, que foi além. Pô, cara, que vontade que eu tinha de perguntar para minha tia. Ô, tia, esse menino é viado, não é? Quando fui perguntar para minha mãe, ela quase teve um treco. Tapou a minha boca com a mão e só faltou me lavar a boca com sabão. Meu pai, então, só faltou me dar uma voadora. Quieto, menino, não se fala assim de um primo seu. Mas, mãe, pai, tentei falar e tudo o que eu ouvi foi um sonoro psiu. Hugo, cara, qualquer um que viu o garoto sacava que ele era viado. Meu tormento só passou quando meus primos partiram e a minha irmã se voltou para minha mãe durante o jantar e disse: Ô mãe, o John Boy é viadinho, né? Nessa hora eu me exaltei de felicidade. Tá vendo, mãe? Tá vendo, pai? A Cíntia também acha. Hermeson, meu irmão, se voltou para nós
e seriamente falou: é óbvio que John Boy é viado. Qualquer um pode notar. E o meu pai respondeu: é viado sim, mas não se deve falar. E a minha mãe o repreendeu no mesmo instante. Não se fala viado, Marcos, se diz homossexual. E o pior é que o nome do garoto era John, tal qual o meu. Hugo chegou a se curvar de tanto que ria. Outros fregueses do restaurante sentados nas proximidades também gargalhavam. John falava tão alto e tão despachadamente que era impossível não ser ouvido por todos. O barman riu tanto que chegou a errar 2 drinks na hora de prepará-los. Mas Hugo, me diga, se você souber, por que chama os gays de gays? São mesmo alegres? Eu, por exemplo, sou alegre e nem por isso eu sou gay. Não sei não, hein? Brincou um freguês com ele que estava sentado numa mesa próxima. É ruim, hein? Retrucou John, avermelhando-se feito um pimentão. Naquele happy hour, Hugo mais uma vez ficou certo de que John Peters era realmente um palhaço. Não havia um dia em que ele não o fizesse rir. Os dois deixaram o lugar quase que trançando as pernas. Já imaginou se o treinador nos visse agora? Indagou Hugo mole feito Maria Mole. Bate na madeira e isola. John por pouco não urinou nas calças. Hugo, é melhor tomarmos um táxi antes que eu me deite na calçada e tire uma pestana. John, o meu flat é do outro lado da rua. Ah, sim, mas eu quero que você vá comigo até o hotel em que eu estou hospedado. Eu quero apresentá-lo a Sally. Está bem. Hugo fez sinal para o próximo táxi disponível que avistou. Assim que entraram no veículo, o taxista, percebendo o estado dos dois, comentou: só não vão vomitar aqui, hein? Por favor. John bebaço respondeu: fica tranquilo, meu chapa, se acontecer eu pago pela limpeza. Ao perceber que se tratava de John Peters, o famoso jogador australiano, o taxista desmanchou-se em elogios. Ao reconhecer Hugo Martini, sentiu-se honrado. Nossa, que honra ter 2 grandes craques do futebol em meu veículo. Obrigado. Ei, não é um de vocês que se assumiu gay recentemente? Perguntou o motorista, estudando atentamente pelo espelho retrovisor o semblante dos 2 passageiros. Foi meu amigo aqui, ó. Adiantou-se John com grande satisfação. Hugo Martini, o inimitável nos campos. Poxa, cara, quem diria que você fosse gay, hein? Argumentou o taxista. Não parece, juro que não parece. Mas ele é bicho assim, afirmou John e com certo orgulho. É ou não é, Hugo? Hugo não conseguiu responder, apenas ria mais uma vez das palavras de John, que a seguir soltou mais uma de suas pérolas. Esse mundo está mesmo perdido, meu senhor. Ser gay agora é moda. Quem diria que isso um dia aconteceria? É tanto viado por aí que... O taxista interrompeu John perguntando numa boa: vocês 2 por acaso são namorados? John se inflamou. Eu, bicha, nunca! Eu tenho namorada, uma mulher linda e atraente. É, mas isso não quer dizer nada, arrematou o taxista seriamente, dizendo que muitos caras por aí, mesmo namorando ou casados com lindas mulheres, mordem a fronha. Não é o meu caso, meu querido, não mesmo. Eu gosto mesmo é de mulher, mulher, com um M maiúsculo. O homem divertiu-se um bocado, tanto quanto Hugo, que ao lado de John pelo menos podia esquecer-se dos seus problemas. Ao chegarem ao hotel, John apresentou a Hugo a namorada da vez, com grande satisfação. Hugo, essa é a Sally, a minha atual namorada.
Sally, este é Hugo, o amigo bicha de quem te falei. É assim que ele se refere a mim? Brincou Hugo. Fica mais fácil. A moça, bastante sem graça, estendeu-lhe a mão. Muito prazer. O John fala muito de você. Pode beijá-lo, Sally. Desse aí eu não tenho ciúmes. Nova gargalhada. E Sally perguntou a Hugo: Você aguenta isso? Amigos são para essas coisas, não é o que dizem? Respondeu Hugo, realmente sem se importar. Sally arqueou as sobrancelhas como quem diz: Será? John voltou a falar. Sally, minha querida, o Hugo é mesmo um herói. Herói? Sim, para suportar a má sorte que teve na vida. Má sorte? Mas ele é tão bem-sucedido como jogador de futebol. Agora, né? Mas perdeu os pais quando era criança. Foi criado pelos avós que não eram ricos e ainda é viado. Pô, alguém lá em cima não foi mesmo com a cara dele, concorda? John, inflamou-se Sally com o namorado. Falei mentira? Ora, John, isso não é coisa que se diga. Do jeito que você fala, até parece que ser gay é a pior coisa do mundo. Bem nesse instante, o celular de John tocou. Ops! Exclamou ele corando, salvo pelo gongo. Assim que ele se foi, Sally se desculpou pela grosseria do namorado. Perdoe o John, ele é muito bronco, você sabe. Eu já estou acostumado, mas ele está certo. Para minha gente, ser gay é uma coisa muito ruim. Durante muito tempo eu pensei isso também. Foi por causa do preconceito que a minha vida afetiva foi um fracasso. Tornou-se quase um drama sem fim. Eu sinto muito. Você me parece ser um cara e tanto. Merece ser feliz. Obrigado. A noite terminou num restaurante italiano, onde os três beberam um bom vinho, Barbera di Asti, e degustaram um delicioso fusilli ao molho quatro queijos. Ao rever Gabriel, Hugo envolveu-o em seus braços, abrigando-o protetoramente. Como foi lá? Perguntou, esperançoso de que o pai houvesse feito as pazes com o filho, algo que no íntimo era muito importante para o moço, apesar de ele nunca falar a respeito. Péssimo, respondeu Gabriel com nítido pesar. 10.000 vezes pior do que da última vez. Eu sinto muito. O que há de se fazer, Hugo? A voz de Gabriel tremeu e ele lutou para controlá-la. Pelo menos eu tentei uma trégua. Hugo o encarou com seus olhos lindos e disse, numa voz tranquilizadora: Impossível que o seu pai não veja o colosso de rapaz que você é, Gabriel. Ele há de acordar para isso cedo ou tarde. Turrão como ele é, eu duvido. Tenho mais pena da minha mãe do que dele, pois eu sei que ela está sofrendo horrores, não pelo fato de eu ser gay, mas por meu pai não querer mais que eu frequente a nossa casa. Mamãe sempre gostou de manter a família unida. Para ela, os laços familiares são eternos. Eu imagino. E para alegrar o companheiro, Hugo o ergueu nos braços com uma facilidade impressionante, como se ele fosse leve como um balão, e o balançou como se fosse uma criança crescida. Nos dias que se seguiram, convites para entrevistas continuavam a pingar para Hugo Martini, que se tornou o assunto número 1 do país e do mundo, por ser uma celebridade do mundo esportivo com coragem para se assumir gay perante todos. Aguardem, a história continua.